Todos veem o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem dominar uma sala sem dizer uma única palavra, enquanto outras falam o tempo todo e ainda assim ninguém leva a sério? Ou como certos indivíduos conseguem impor respeito, mesmo antes de sequer abrirem a boca? Existe um tipo de poder que não depende de status, nem de gritaria, nem de autoafirmação. É o poder de quem sabe ler o ambiente, de quem conhece o jogo do poder e aprendeu a se portar dentro dele. Essa pessoa não precisa levantar a voz. Ela levanta o olhar e a sala muda. Ela sabe quando falar, e quando fala sabe exatamente o que dizer. Ela observa mais do que responde. E quando responde, define o rumo da conversa. No tempo de Maquiavel, isso era chamado de astúcia. Hoje é confundido com frieza, mas a verdade é que o mundo ainda pertence aos que compreendem os códigos que os outros ignoram. Neste vídeo, você não vai encontrar frases prontas ou soluções fáceis. Vai encontrar estratégias psicológicas aplicáveis, baseadas nos ensinamentos de Nicolau Maquiavel, adaptadas aos desafios do nosso tempo. Regras para quem já percebeu que a vida adulta, muitas vezes, é um jogo de forças disfarçado de convivência. Você vai aprender 10 princípios para se tornar alguém que impõe presença, influência e respeito, sem precisar implorar por nada. Porque a verdadeira autoridade não se constrói em cima de gritos. Ela se estabelece pela postura, pelo olhar, pelo silêncio que os outros fazem, quando você decide falar. No século XVI, ao escrever O Príncipe, Maquiavel já enxergava isso com clareza. Para ele, uma das estratégias mais eficazes de quem deseja manter o poder era também uma das mais contraditórias: deixar-se ser subestimado. Existe uma vantagem silenciosa em não ser levado a sério. No momento em que alguém decide que você é inofensivo, ele também decide baixar a guarda. E nesse instante, ele te dá mais do que respeito, te dá acesso. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu: Os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Quando você não impõe medo, você recebe informações. Quando não disputa a atenção, você ouve o que ninguém ousa dizer. Quando parece menor do que realmente é, você vê o jogo inteiro se desenrolando na sua frente, sem que percebam que você também está jogando. Hoje todos querem ser os mais inteligentes da sala. Querem provar valor, mostrar domínio, marcar território com frases de efeito e postura inflada. Mas poder real não se afirma, se revela. E só se revela no tempo certo. A pessoa estrategicamente subestimada entra em silêncio, observa os egos se atropelando e avança na hora exata. Não para parecer brilhante, mas para ser decisiva. Pense em grandes executivos que assumiram empresas sem fazer alarde, como Satya Nadella na Microsoft. Enquanto todos esperavam mais um CEO barulhento, ele se mostrou ponderado, escutou primeiro e, anos depois, transformou a empresa inteira. Quando subestimaram sua serenidade, abriram caminho para sua autoridade. No plano pessoal, isso também se aplica. Numa discussão, por exemplo, quando você demonstra pressa em vencer o argumento, você já perdeu. Mas quando deixa o outro se sentir dominante, ele se expõe. Fala demais, e você ganha não pela força, mas pela paciência. Deixar que te subestimem não é se diminuir. É escolher onde e quando mostrar o que você realmente é. É saber que o elemento surpresa não é covardia, é sabedoria. E o mais importante, quem é subestimado carrega uma vantagem que ninguém tira: a liberdade de se mover sem ser observado, porque enquanto te ignoram, você prepara o terreno. Maquiavel sabia que no jogo do poder, quem controla a aparência, controla o comportamento dos outros. Todos veem o que você parece ser. Poucos sentem o que você realmente é. A imagem que você projeta diz mais do que as palavras que você diz. As pessoas reagem não ao que você é, mas ao que elas acham que você é. E quando não têm certeza, elas preenchem as lacunas com os próprios medos, desejos e suposições. É por isso que manter o controle da sua aparência,
da sua presença, da sua postura, do que você mostra ou não mostra, é mais eficaz do que tentar se explicar. Num mundo onde todos mostram tudo, onde cada conquista, cada pensamento, cada passo precisa virar conteúdo, manter o mistério é uma forma de domínio. Não porque você tem algo a esconder, mas porque quem revela demais vira alvo fácil. Quanto mais os outros sabem como você pensa, o que deseja e o que pretende fazer, mais fácil se torna te manipular. Eles tentam te cercar, te controlar, te derrubar. É por isso que você precisa sempre esconder suas intenções, seus planos, mostrar menos, falar menos, expor menos. Porque tudo que você revela vira munição para alguém usar contra você. Em O Príncipe, Maquiavel alertava que, no jogo do poder, não basta ser esperto, é preciso parecer outra coisa. O príncipe sábio, segundo ele, diz menos do que pensa, finge mais do que sente e esconde o que de fato deseja. Não por covardia, mas porque o disfarce é uma das formas mais seguras de manter o controle. Veja o que fazem os verdadeiros estrategistas. Eles aparecem com a obra pronta, sem alarde, sem bastidores vazando, sem promessas no meio do caminho. Quando você mostra cada etapa, você convida a interferência. Mas quando você aparece com a estrutura concluída, o máximo que o outro pode fazer é reagir. É o que grandes nomes do mercado, como Jeff Bezos, sempre fizeram em momentos cruciais. Ele não avisava o que ia construir. Ele apenas anunciava o que já estava de pé. Enquanto os concorrentes tentavam prever seus passos, ele trabalhava em silêncio, preparando o próximo movimento. E isso não vale só para o mundo dos negócios. Num ambiente de trabalho, por exemplo, tem gente que narra cada ideia antes mesmo de testá-la e acaba dando palco para a sabotagem. Enquanto isso, outros ficam em silêncio, observando, reunindo informação, preparando, e quando falam, já tem algo que ninguém pode contestar. Controle a narrativa. Deixe que pensem que você está parado, quando na verdade está em expansão. Mostre seus atos, mas nunca revele seus planos. E, acima de tudo, nunca explique sua estratégia. Porque quem entende sua lógica aprende a atrapalhar seu crescimento. Às vezes você não precisa nem revelar o plano, basta falar demais e já começou a perder. E é exatamente nesse ponto que o próximo princípio ganha força. Falar demais é uma fraqueza disfarçada de espontaneidade. É a pressa de preencher o silêncio, a ânsia de ser entendido. Mas no jogo do poder, quem fala demais se entrega. Quem fala pouco governa o ambiente. Maquiavel entendia isso com perfeição. O poder se sustenta mais pela sugestão do que pela explicação. Ele dizia, em essência, que um governante sábio nunca deve dizer mais do que o necessário, nem se comprometer com palavras que possam ser usadas contra ele. Porque quanto mais você explica, mais você se torna previsível. E previsibilidade para Maquiavel era uma brecha no domínio. Quando você fala pouco, você cria margem de dúvida, e essa dúvida vira tensão. E onde há tensão, há domínio. As pessoas têm medo do que não conseguem prever. Se você fala demais, elas entendem sua lógica, seu jeito, seu limite. Mas se você fala pouco, elas projetam. Elas se questionam. Elas te observam. E começam a se moldar à sua presença, mesmo que você não diga uma palavra. É por isso que os mais respeitados em uma sala não são os mais barulhentos. São os que não precisam provar nada. Os que falam pouco com clareza e depois se calam. E o silêncio, nesse contexto, não é passividade. É provocação, é estratégia. Pense numa discussão. Quem se apressa em rebater se denuncia. Mas quem escuta, pausa e responde com poucas palavras controla o ritmo da conversa. Porque o outro, impaciente, começa a se perder nas próprias palavras. O mesmo vale em negociações, em ambientes profissionais, em qualquer relação de disputa. Quem domina a palavra domina o tempo, e quem domina o tempo molda o comportamento do outro. Veja grandes líderes, estrategistas, até mesmo negociadores experientes. Eles não ganham pelo volume de argumentos. Eles vencem pelo silêncio entre os argumentos. Falar o necessário não é ser frio, é ser cirúrgico. É dizer uma frase onde o outro usaria 10.
É saber que às vezes o silêncio não só fala mais alto, ele cala os outros. Mas o jogo não para aí. O próximo princípio não fala sobre calar, fala sobre confundir, sobre não se deixar ler, nem prever. No jogo do poder, a ajuda nunca é neutra. Todo favor dado carrega um fio invisível que liga quem recebe a quem oferece. A maioria dá favores para ser querida. Maquiavel daria para ser lembrado. Ele dizia, em essência, que os homens são mantidos honestos apenas pela necessidade. Quando essa necessidade vem de você, eles não te esquecem. E quanto mais confiam, mais a dívida cresce, mesmo que ninguém fale dela. Não é a quantidade de favores que importa. É o momento e o contexto em que eles são dados. Uma mão estendida na hora certa marca mais fundo do que 10 ajudas banais. E quem recebe sem perceber, começa a organizar seus pensamentos ao seu redor. Pense em líderes modernos que abrem portas para jovens talentos. Eles não cobram na hora, não ameaçam. Mas anos depois, quando precisam, aquela mão estendida se transforma em influência sólida. Não é extorsão, é psicologia. Quem recebeu o favor sente o peso, mesmo sem que nada seja dito. Esse mecanismo não acontece apenas nas grandes corporações. Acontece no dia a dia, no colega que te cobre uma vez no trabalho, no contato que te indica para uma vaga, no amigo que resolve um problema impossível. Esse gesto não se apaga. Ele fica gravado e, se usado com inteligência, cria uma rede silenciosa de poder. É assim que se constrói um vínculo oculto que opera por baixo do radar, mas influencia tudo ao redor. Você ajuda onde ninguém ajuda. Entrega o que ninguém entrega. Resolve problemas que ninguém quer tocar. E quando o outro se acostuma, você recua só um pouco, não pede nada, não exige. Apenas se afasta. Esse pequeno vazio faz o favor crescer dentro da cabeça dele. Ele sente que te deve e começa a pagar em atenção, informação, lealdade ou submissão, mesmo sem perceber. Esse é o ponto que Maquiavel destacava. Benefícios devem ser concedidos aos poucos, já as punições de uma vez só. Favores graduais criam gratidão contínua. Punições graduais criam ódio acumulado. Por isso ajude em doses. Cada gesto é uma nova âncora, e no momento certo essa âncora puxa para o seu lado. Se quiser ver isso acontecendo, observe como certos políticos constroem carreiras. Eles resolvem pequenos problemas de pessoas influentes, discretamente, sem holofotes. Quando precisam de apoio, seus telefonemas são atendidos antes dos outros. Não porque alguém pediu, mas porque a memória do favor já se transformou em obrigação silenciosa. Transformar favores em armas não é manipulação barata. É entender que generosidade estratégica constrói poder silencioso. É dar com intenção, é oferecer sem pressa. É saber que no jogo do poder não basta ganhar aliados. É preciso criar correntes de gratidão e dependência que não se rompem com o tempo. E quando precisar, é deixar o outro lembrar sozinho de quem estendeu a mão primeiro. Esse é o poder que não grita. Ele se constrói devagar, na sombra, gesto após gesto. Quando finalmente você precisar dele, ele já estará pronto, nas mentes e nas memórias de quem precisou de você. E é aí que entra o próximo princípio. Antes de tomar totalmente o poder, faça com que se sintam seguros ao seu lado. O erro de quem quer dominar rápido é avisar que vai dominar. Maquiavel sabia. Ameaças criam resistência. Já a sensação de segurança cria abertura. É por isso que o movimento mais eficaz nem sempre começa com confronto. Começa com conforto. Você entra leve, concorda, ajuda, deixa que pensem que está do mesmo lado. Dá sinais de apoio, valida ideias. E no momento certo, vira a chave, sem aviso. Não porque enganou, mas porque deixou o outro baixar a guarda. Pense em alguém que assume uma equipe. Chega com humildade, escuta mais do que fala, não tenta provar nada. Todos relaxam. Aos poucos ele muda o jeito das reuniões, redefine prioridades, troca peças, e quando percebem ele já está no comando, sem nunca ter dito que queria estar. Maquiavel dizia que os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Eles reagem ao que parece, não ao que é. Então mostre tranquilidade, pareça apoio, seja útil.
A maioria só percebe que perdeu espaço, quando já perdeu. Na prática, isso acontece todos os dias. A pessoa que faz questão de parecer neutra em uma briga e, no fim, já tinha escolhido o lado. O colega que se oferece para ajudar com um projeto e termina liderando ele. O parceiro que sempre elogia e um dia surge com uma ideia que muda tudo, já com metade do grupo ao lado dele. Esses movimentos funcionam porque foram construídos sem alarde. Você não pede permissão. Você se posiciona aos poucos, até ser inevitável. O segredo está no timing. Você não precisa apressar o domínio. Precisa torná-lo natural. Quem tenta impor liderança rápido, cria resistência. Quem constrói presença com calma torna a liderança inevitável. E quando chegar o momento de assumir, não peça, tome. Mas tome com elegância. Quem se sentia seguro do seu lado, não vai perceber que perdeu terreno. Vai acreditar que cedeu por escolha. É esse o poder mais difícil de resistir. O que não bate de frente, mas contorna. O que não força a porta, só espera que ela se abra. Veja o que aconteceu com Tim Cook na Apple. Durante anos, ele ficou nos bastidores operando silenciosamente como o braço direito de Steve Jobs. Nunca tentou competir, nunca se impôs, mas também nunca se apagou. Construiu confiança, entregou resultados, virou referência, sem nunca ameaçar a figura de Jobs. E quando o momento chegou, ele não precisou disputar nada. Já era a escolha natural. Essa é a estratégia. Não causar alarde, causar estabilidade. Você se torna confiável, previsível, familiar. E no dia em que o ambiente mudar, e mudará, todos vão procurar por alguém que transmita exatamente isso: estabilidade. Adivinha quem eles vão escolher? Quem os fez sentir seguros desde o começo. Essa é a arte de ocupar espaço sem precisar disputar por ele. Quem conquista primeiro a confiança, conquista depois o comando. E é nessa conquista silenciosa que está a chave do próximo princípio. Enxergar onde o outro é forte e, principalmente, onde ele é frágil. Maquiavel sabia que o poder não se impõe apenas pela força. Ele se infiltra pelas fraquezas. E a maior fraqueza humana não é o medo da derrota. É o medo de não ser visto. Todo ser humano carrega um ponto cego dentro de si. Uma dúvida silenciosa sobre o próprio valor. Quem aprende a enxergar esse ponto, aprende a conduzir os outros. Quando você entende a insegurança de alguém e a reflete de forma sutil, você se torna uma espécie de espelho emocional. Não o espelho que distorce, mas o que confirma. Você não precisa dizer o que ela é. Basta dizer o que ela teme ser. Maquiavel entendia isso antes mesmo de a psicologia nascer. Ele dizia que os homens se ligam mais por suas fraquezas do que por suas virtudes. E que o verdadeiro estrategista é aquele que desperta confiança, não impondo força, mas validando a vulnerabilidade do outro. Pense num líder que elogia a coragem de alguém que se sente inseguro, ou que reconhece o esforço de quem, por dentro, se sente invisível. Essas palavras tocam onde nenhuma ordem chegaria. Não porque são gentis, mas porque soam como alívio. Quando o outro sente que você o entende, ele relaxa as defesas. E quando as defesas caem, o acesso se abre. Há um experimento psicológico clássico que prova isso. Pesquisadores mostraram que quando uma pessoa revela pequenas fragilidades, algo simples, como admitir um erro ou contar uma insegurança, o interlocutor se sente mais próximo, mais inclinado a confiar e a cooperar. É o chamado efeito da vulnerabilidade controlada. Quem demonstra humanidade desperta conexão. E quem desperta conexão obtém influência. Mas tem uma diferença entre empatia e manipulação. A empatia consola, a manipulação guia. A arte está em saber quando usar cada uma. Por isso, quando você quiser conquistar um aliado, não tente ser o mais inteligente da sala. Seja o que mais escuta. Seja o que percebe as rachaduras no discurso. Seja o que nota quando o outro hesita e toca justamente ali, com cuidado. Não diga, você está errado. Diga, eu entendo o porquê de você pensar assim. Não diga, você precisa mudar. Diga, você tem razão, talvez só precise ajustar o foco. Essas pequenas frases transformam resistência em receptividade. E é nesse estado que as pessoas mais poderosas se tornam moldáveis.
Maquiavel chamaria isso de governar sem governar. Você não precisa dar ordens. Basta plantar ideias nos espaços abertos pela insegurança alheia. Quem domina o emocional do outro, domina o ritmo da relação. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, o outro vai acreditar que foi ele quem decidiu seguir você. Esse é o poder mais sofisticado que existe. O de conduzir sem empurrar. O de liderar sem parecer líder. O de transformar o medo do outro em força a seu favor. Porém, o poder mais estável não vem do medo, nem da admiração. Vem da dependência. Enquanto as pessoas precisarem de você, de sua presença, da sua visão, da sua habilidade, elas jamais te enfrentarão de verdade. Mas o segredo está em criar essa dependência e depois, aos poucos, se retirar. Maquiavel dizia que os homens se mantêm fiéis, enquanto a necessidade os obriga a isso. Ele entendia que fidelidade não nasce de afeto, nasce de utilidade. E quando alguém se acostuma a depender de você, a própria ideia de te perder começa a assustar. No trabalho, na política, até nas relações pessoais. Quem se torna indispensável dita o ritmo. Mas ser indispensável demais também é perigoso. Porque quem domina totalmente vira alvo. Então o equilíbrio está em ser necessário o bastante para que sintam falta, mas não presente o suficiente para se acostumarem. É assim que você cria o vazio estratégico. Você entrega algo que ninguém mais entrega. Uma solução, um olhar, uma decisão que faz diferença. E depois se afasta, deixando a ausência trabalhar por você. Enquanto tentam seguir sem sua presença, percebem o quanto você sustentava o ambiente. E quando isso acontece, a percepção muda. O respeito vira dependência e a dependência vira poder. Veja o que aconteceu com Steve Jobs quando saiu da Apple em 1985. A empresa acreditou que podia seguir sem ele. Mas à medida que o tempo passava, o brilho da marca desaparecia. Os produtos perdiam identidade. A ausência de Jobs se tornou uma lembrança constante. Até que, em 1997, ele voltou e reposicionou a empresa inteira. Ele havia criado algo que sobreviveu, mesmo quando ele não estava lá. A dependência do seu padrão. E esse é o ponto. Você não precisa estar presente o tempo todo para comandar. Precisa criar sistemas, hábitos e estruturas que carreguem sua marca. Deixar que as pessoas usem suas ideias, suas soluções, mas nunca consigam reproduzi-las completamente. No ambiente profissional, isso é poder puro. Você treina alguém, ensina tudo o que parece essencial, mas guarda o detalhe que faz o método funcionar. A pessoa se sente confiante. Acredita que já domina o processo, até o dia em que algo sai do controle. E então quem ela procura? Você, o elo que falta. Maquiavel não pregava a tirania, mas a previsibilidade do controle. E controlar aqui não é sufocar, é fazer falta. É deixar uma marca tão precisa que quando você se afasta, o sistema inteiro sente o desequilíbrio. Mas há um cuidado: criar dependência sem parecer que quer controle. Se você for direto demais, gera desconfiança. O segredo está em parecer generoso, o mentor, o aliado, o que ajuda sem pedir nada em troca. Assim, quando recua, o outro sente o impacto e chama por você. Quem domina o poder da ausência, domina o ritmo da necessidade, porque presença constante gera conforto, mas a falta controlada gera respeito. No final, a verdadeira influência não é a de quem está sempre por perto, mas a de quem pode sair, e mesmo assim, continua no centro de tudo. E é justamente essa presença silenciosa que o próximo princípio explora, a arte de penetrar em um grupo e enfraquecê-lo por dentro, sem levantar suspeitas. O erro dos ingênuos é tentar destruir alianças com confronto direto. Maquiavel sabia que poder real não precisa de força, precisa de infiltração. Você não precisa atacar um grupo para quebrá-lo, precisa apenas plantar dúvida. Nenhum laço se rompe de fora. As rachaduras mais profundas nascem dentro, disfarçadas de mal-entendidos, pequenas desconfianças e meias-verdades. Maquiavel dizia que quem faz com que outro se torne poderoso arruína-se a si mesmo. Ou seja, o erro fatal não é enfrentar o inimigo, é fortalecê-lo por descuido. Por isso, o verdadeiro estrategista não tenta destruir o adversário.
Ele o deixa se corroer sozinho. Essa é a essência da infiltração. Você entra, observa e toca em pontos que já estavam frágeis. Não precisa mentir. Basta enfatizar o que já existe, só que de modo calculado. Uma pergunta colocada na hora certa, um comentário aparentemente inofensivo, um elogio que gera comparação. Pouco a pouco, os laços começam a se desalinhar. Veja como isso acontece todos os dias. Em uma empresa, uma equipe unida começa a enfraquecer não quando alguém critica, mas quando alguém elogia demais uma parte do grupo. Fulano sempre entrega mais rápido. Beltrano parece ter mais influência com o chefe. Pronto, o equilíbrio já foi tocado. Não há ataque, só percepção. E a percepção, quando bem guiada, se transforma em veneno de efeito lento. É o mesmo princípio que serviços de inteligência usam em política e guerra. Não buscam confronto, buscam erosão interna. Criam ruídos, desconfianças, interpretações duplas. E quando a dúvida se instala, não há discurso que a elimine. No ambiente de trabalho, isso pode ser tão sutil quanto uma observação feita no momento certo. Por exemplo, quando um novo líder chega a uma empresa com uma cultura muito fechada, ele não tenta derrubar o grupo antigo. Ele ouve, observa, elogia alguns, questiona outros, muda pequenas responsabilidades, e o resto acontece sozinho. O grupo começa a disputar atenção, a competir entre si, a se fragmentar. E quando finalmente o líder centraliza o poder, ninguém percebeu que a queda da antiga aliança começou no dia em que ele apenas escutou. Mas há uma linha que separa a estratégia de destruição. O objetivo aqui não é o caos, é o controle. Desmontar alianças é uma forma de neutralizar ameaças que crescem rápido demais, e não de espalhar cinzas. Por isso Maquiavel dizia que o príncipe sábio nunca deve eliminar todos de uma vez, mas um de cada vez, conforme o tempo o favorece. Esse princípio vale tanto na política quanto nas relações pessoais. Quando você sente que um grupo começa a se alinhar contra você, não confronte. Não se defenda. Divida. Faça com que discordem entre si, mesmo que discretamente. E quando o grupo perder coesão, não haverá mais contra quem lutar. Quem entende isso percebe que o poder raramente se conquista com ruído. Ele se constrói com silêncio e se consolida com a dúvida. O ataque direto cria mártires. A infiltração cria esquecidos. E no jogo do poder, quem é esquecido já perdeu. O próximo princípio fala sobre isso, como permanecer no jogo sem nunca se deixar decifrar. Ser previsível é assinar sua sentença. Mas tem uma diferença entre ser imprevisível por instinto e ser imprevisível por método. A ambiguidade que vira poder não é cálcio, é cálculo. É saber exatamente quando parecer amigo e quando impor respeito. E nunca permitir que os outros descubram qual será o próximo gesto. Maquiavel já deixou isso claro. O príncipe vitorioso é ora raposa, ora leão. Astuto para perceber armadilhas, vigoroso para vencê-las. Traduzindo, mostre-se acessível quando for útil e haja com firmeza quando for preciso. Não para ser falso sem critério, mas para manter o controle sobre a percepção alheia. Como se aplica isso no dia a dia? Simples e brutal. Hoje você apoia uma ideia para demonstrar alinhamento. Amanhã você a corrige com clareza, mostrando autoridade. Em público, sorri. Em privado, exige resultados. Não é jogo sujo, é gestão de expectativa. Enquanto eles tentam decifrar se você é amigo ou rival, perdem a energia em cálculos. E energia gasta em dúvida é energia que não se volta contra você. Há risco, claro. Se você oscilar sem sentido, vira figura de intriga, alguém que não merece confiança. Então a ambiguidade precisa de um alicerce, coerência de propósito. As ações podem variar, os valores essenciais não. Seus princípios estratégicos permanecem, mesmo quando as formas se alteram. Isso evita que você pareça apenas pendular por prazer. Use a ambiguidade para criar hesitação. Quando um adversário não sabe se você é ameaça, ele hesita. Quando o aliado não sabe se você está realmente do lado dele, ele não tenta te manipular. Ambos ficam em suspenso, e o suspenso é território seu. Um exemplo prático é o de um executivo que precisa neutralizar um rival interno. Ele elogia o rival em reuniões, chama-o para projetos públicos,
cria a ilusão de parceria. Enquanto isso, pelo caminho vai posicionando aliados, reforçando processos e guardando informações cruciais. No momento certo, o executivo revela uma mudança de direção, não com escândalo, mas com resultados. O rival, pego entre a confiança pública e a fragilidade privada, não tem tempo de reagir. A plateia já aceita a novidade porque ela veio com sinais de normalidade, não com violência. Outro exemplo contemporâneo ocorre na diplomacia. Estados que dizem apoiar uma coalizão, mas mantêm canais abertos com a oposição, que fornecem ajuda humanitária enquanto usam a influência para moldar regras. Essa mistura de aparência e ação é a essência da política de alta tensão. Neutraliza sem declarar guerra. O ponto estratégico importante a se atentar é a dose de surpresa. A ambiguidade perde força se torna rotina. É preciso variar o padrão em momentos de impacto. Uma fala incisiva num momento de calmaria, uma ausência estratégica num período de excesso, esses contrastes aumentam o efeito. E lembre-se, a ambiguidade funciona melhor quando outros precisam manter sua própria reputação. Se alguém depende de aparecer como leal, ele hesitará antes de atacar. Se alguém precisa manter uma imagem de neutralidade, preferirá recuar a se comprometer. Você opera nesses espaços de reputação alheia. Parafraseando Maquiavel com sentido prático, não permita que te decifrem por completo. Seja, por vezes, o espelho onde o outro se vê, até que o reflexo não lhe sirva mais. Por fim, um aviso. Esse poder exige ética estratégica. Se você virar personagem duplicado o tempo todo, perde credibilidade. Se a ambiguidade for só dissimulação vazia, vira isolamento. O objetivo não é ser adorado, é ser imponderável, a figura que ninguém consegue deslocar sem pagar um preço. Use a ambiguidade com medida. Combine carisma e autoridade. Seja o amigo que sabe cortar e o rival que sabe oferecer calma. E quando agir, que a ação seja tão clara que nenhum de seus adversários consiga fingir que não entendeu. Mas há um tipo de poder ainda mais preciso, o que comanda sem tocar. No jogo do poder, quem aplica o golpe raramente é quem vence. Maquiavel sabia. O verdadeiro estrategista não é o que aparece com a espada, mas o que escolhe quem vai empunhá-la. Quem executa se expõe. Quem manda executar permanece limpo. Essa é uma das leis mais sutis e mais cruéis do poder. Os líderes que sobrevivem não são os mais corajosos, mas os mais calculistas. Eles entendem que a força bruta pode eliminar um inimigo, mas o fazedor do ato carrega o peso, o ódio e a lembrança. E quem carrega a lembrança perde o poder com o tempo. Maquiavel escreveu: os príncipes devem deixar os atos cruéis serem executados por outros e guardar para si apenas os de clemência e favor. Ou seja, o príncipe sábio cria distância entre sua mão e a punição. Você não precisa ser o carrasco, precisa ser o motivo. Deixe que a necessidade, o acaso ou outro nome executem o que você planejou. Afinal, quem parece agir por impulso será questionado, mas quem deixa os fatos parecerem inevitáveis será obedecido. Essa tática é antiga. Júlio César raramente era visto empunhando uma espada no campo de batalha. Ele planejava, delegava e observava de longe, deixando que seus generais, Marco Antônio, Crasso, Labieno, travassem o combate em seu nome. E mesmo quando as vitórias eram brutais, o sangue não recaía sobre César. Ele aparecia apenas no fim, como o salvador, o estrategista, o símbolo da ordem restaurada. Era amado pelo povo, temido pelos inimigos e respeitado pelos subordinados, mas quase nunca manchava as mãos. Luís XI da França fez o mesmo, mas no campo político. Conhecido como o Rei Aranha, ele tecia alianças e manipulava rivais com paciência e frieza. Raramente punia alguém diretamente. Deixava que aliados executassem as ordens ou que as circunstâncias parecessem responsáveis. Enquanto outros se desgastavam, ele consolidava poder no silêncio. Foi temido, mas raramente odiado, porque ninguém sabia ao certo quando ele agia, ou se havia agido de fato. O princípio é o mesmo hoje. No mundo corporativo, isso é mais comum do que parece. O executivo que decide mudar uma equipe raramente anuncia os cortes. Ele comunica a reestruturação e deixa que o sistema naturalmente
elimine o que precisa cair. Quando o resultado aparece, ele surge apenas como aquele que lamenta, mas entende que era necessário. E assim preserva a imagem, enquanto consolida o domínio. Isso não é covardia, é cálculo. A autoridade que age diretamente contra todos os inimigos logo se esgota. A que age indiretamente através de outros se perpetua. Mas há um limite ético e estratégico. Quem delega tudo perde controle. Você precisa estar por trás, mas nunca fora. Guiar o rumo sem ser o rosto do conflito. A força do comando está em parecer ausente, enquanto decide tudo. A mão que não se vê é a mais temida. A decisão que ninguém consegue atribuir a você é a que mais se impõe. E quando o resultado vier, bom ou ruim, deixe que os outros falem. Uns vão te culpar, outros vão te admirar, mas ninguém vai poder provar nada. Porque o poder mais refinado não é o que executa, é o que permanece intocado, mesmo depois que tudo já foi feito. Maquiavel nunca escreveu para bajular reis. Ele escreveu para quem queria entender o jogo e sobreviver dentro dele. Séculos depois, nada mudou. Os cenários são outros, mas as regras continuam as mesmas. O tabuleiro agora tem ternos, cargos e redes sociais. Mas o que move as peças ainda é o mesmo impulso humano: medo, ambição e necessidade. Quem domina esses impulsos, domina pessoas. E quem domina pessoas, governa todos ao seu redor. Você viu ao longo dessas 10 regras que o poder verdadeiro não é barulhento. Não está nas vozes mais altas, nem nas posturas mais infladas. Ele mora no silêncio antes da fala, no olhar que lê antes de reagir, na calma de quem nunca se apressa. Maquiavel entendia que a força bruta é útil por um instante, mas o controle psicológico dura uma vida. Por isso ele ensinava que o governante sábio não é o que conquista com medo, mas o que constrói influência com cálculo. O que entende o tempo, o ritmo, o espaço. O que sabe quando agir, e principalmente quando não agir. Hoje o mesmo vale para quem quer liderar, influenciar ou simplesmente ser respeitado. Você não precisa só manipular, precisa compreender. Compreender o jogo e jogar melhor do que os outros. O verdadeiro poder é o da consciência. Saber o que está acontecendo quando ninguém mais percebe. Entender os motivos ocultos por trás das palavras gentis. Perceber o movimento das peças antes que o som do tabuleiro se faça ouvir. E, no fim, lembrar do princípio que resume todos os outros. Nunca tente provar poder. Apenas exerça. Porque quem precisa dizer que é forte, já está perdendo força. Quem tenta parecer indispensável, já está sendo substituído. E quem entende o jogo do poder, joga em silêncio. Maquiavel não ensinou a dominar pessoas, ele ensinou a dominar a si mesmo, a esconder impulsos, a agir com precisão, a se tornar imune às jogadas alheias. E é por isso que, séculos depois, Maquiavel ainda é lembrado e estudado. Porque o poder de que ele falava não se conquista com força, se constrói com cálculo. E ele calcula, silencia e vence. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe nos comentários a sua história e se inscreva no canal. Seu apoio nos ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas.